Bem-vindo a todos, alunos, à nossa segunda aula do módulo 2, Legislação em Educação à Distância. Bom, o módulo 2 está um pouco mais extenso, um conteúdo bastante rico, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, você pode mandar e-mail, que responderei quando puder. E peço a todos que tenham uma ótima compreensão deste módulo. Vamos começar. Bom, legislação e educação à distância. Eu coloquei uma citação do Darcy Ribeiro, que foi ele quem foi o relator da LDB, que foi criada em 1961, que vigorou até a promulgação mais recente, de 96, que se tornou a Lei 93/94, que foi reformulada no governo Fernando Henrique pelo ministro Paulo Renato. Então, a citação é a seguinte: através delas, daremos livros às mãos cheias, a todo o povo. O livro, bem sabemos, é tijolo em que se constrói o espírito. Fazê-lo acessível é multiplicar tanto os herdeiros quanto os enriquecedores do patrimônio literário, científico e humanístico, que é, talvez, o maior bem da cultura humana. A legislação é que respalda toda a nossa educação. Por isso que é necessário termos esclarecimento sobre ela. E a AD também está bem respaldada na legislação. Como já disse, a ED não é algo novo. Ela já vem desde os nossos primórdios. Bom, o maior objetivo da educação é o de conduzir o ser humano à tomada de decisões. Enquanto a educação tem o seu papel político, de certa forma, ela exige uma reflexão e conduta inteligente e autônoma do sujeito que vai adquirindo contato com o mundo social. Aqui tem uma citação do Paulo Freire: a qualidade da educação de ser política é inerente à natureza. Entender como ela funciona é dever de todo cidadão. Bom, todo mundo que está na área da educação conhece o autor Paulo Freire. Paulo Freire é reconhecido como um dos maiores educadores do século XX. A educação para o homem é a sua emancipação. É através dela que tornamos seres cidadãos. O objetivo da educação e da sua qualidade é tornar o ser humano crítico e participativo. Todo ser humano deve entender como funcionam as leis. Bom, na verdade, muitas vezes nós lembramos das leis quando vamos estudar concursos públicos, que daí precisamos dela. Mas, na verdade, nós precisamos de estar estudando as leis desde sempre, para compreendermos como funciona, qual é o objetivo, como ela nos respalda. Isso falta muito em todos os cursos, na nossa vida, porque, na verdade, é através dela que conseguimos ter respaldo para as nossas atitudes. Bom, neste módulo, eu coloquei, assim, tem textos para vocês que estão na apostila, outros não estão na apostila. Por quê? Porque eu fui além daquilo que está proposto para vocês, porque eu acho que tem que, na verdade, não só ficar preso à apostila, mas alguma novidade que possa estar saindo sobre a EAD. Então, nós vamos começar a legislação na Lei 93/94, Lei de Diretrizes e Bases, de 20 de dezembro de 96. O que é essa lei? Essa lei é muito importante. Foi ela que, na verdade, reformulou toda a educação. Então, essa lei estabelece, em seu artigo 80, que é um dos principais, reconhece essa modalidade de ensino como um processo positivo de formação,
do cidadão brasileiro e determina que a educação à distância no Brasil terá sua regulamentação própria e que o credenciamento das instituições que desejam trabalhar com essa modalidade será feito pela União. Então, esse artigo é o que regulamenta que, na verdade, a educação à distância ela faz parte da formação do cidadão. O grande marco institucionalização da EAD no Brasil foi com essa lei. A LDB ela vem sendo reformulada, como disse para vocês, ela começou lá com Darcy Ribeiro em 1961, mas hoje ela está moldada e foram modificando. Hoje a educação à distância ela tem um peso muito grande na formação do cidadão no Brasil. Também nesse artigo 80 da LDB, caberá ao poder público incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas em EAD. Faz parte das universidades estaduais, federais. Também incentivar a educação à distância junto com as universidades abertas. A EAD gozará de tratamento diferenciado. Por quê? Esta forma de ensino se baseia no estudo ativo, independente e na possibilidade ao educando da escolha dos horários, da duração e do local de estudo, combinado para a vinculação de cursos com o material didático e a autoinstrução. Porque, na verdade, a educação à distância ela não tem que ser da mesma forma que o ensino presencial. Não, ela tem as estratégias, as formas totalmente diferenciadas da presencial. O aluno vai estudar nos horários que ele pode. Bom, também temos esse decreto, número 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Este decreto regulamenta o artigo 80 da LDB, que define a EAD como uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação por diversos veículos de informação. Então, quais são esses diferentes suportes? Então, começou a entrar quando nós temos a educação, que foi por carta, via correio, ela foi se modificando, e hoje ela é um pouco feita pela internet. Este decreto é muito importante, pois é ele quem define como o sistema de ensino-aprendizagem de EAD, ele é a essência, porque quais são os suportes que será fornecidos de informação em EAD por diversos veículos de informação. Então, ele é que define, ele é a essência da aprendizagem em EAD. Então, ele é muito importante esse decreto. Bom, a resolução do Conselho Nacional de Educação de 26 de fevereiro de 1997, essa resolução fixa as condições para a validade de diplomas de graduação e pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado, oferecido por instituições estrangeiras no Brasil e nas modalidades presenciais ou à distância. Bom, isso é uma coisa que, na verdade, a questão dos cursos de mestrado e doutorado é uma coisa que precisa ainda expandir no Brasil, pois eu, como professora, até agora não conheço poucas faculdades que dão
estes cursos. Então, eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser bem estudado, ter mais investimento com relação a isso, para que se tenha a expansão destes cursos. Porque, na verdade, são pouquíssimas as universidades que têm as portas abertas destes cursos de mestrado e doutorado no Brasil. Conheço bastante nas universidades fora do Brasil, mas aqui são pouquíssimas as universidades que oferecem. Bom, a portaria número 301, de 7 de abril de 98, resolve normatizar procedimentos e credenciamentos de instituições para oferta de cursos de graduação e educação profissional tecnológica à distância. Bom, uma outra resolução do Conselho Nacional e do Conselho Estadual 1 de 2001, estabelece as normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, inclusive estrito sensu. Como nós vimos no outro slide, essa questão ainda precisa ser vista com relação aos cursos estrito sensu, que são mestrado e doutorado, para que as pessoas possam ter esse acesso. A portaria número 2256 de 2001 resolve que as instituições de superior do sistema federal poderão oferecer na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos disciplinas que utilizam método não presencial em seu todo ou em parte. Na verdade, essa resolução é uma coisa que tem crescido muito hoje nos cursos nas universidades. Mesmo o curso sendo presencial, muitas disciplinas estão sendo online. Então, o aluno tem essa possibilidade de escolher. Ele tem 2 vezes na semana, por exemplo, aulas presenciais e as outras online. Então, é uma forma do aluno estudar, é uma forma dele se programar e fazer tranquilamente o seu curso. E tendo mais disponibilidade para estudar. Porque o dia que não tem aula presencial no curso, o outro dia ele tem aula online, ele fica em casa, ele pode ter um tempo a mais para estudar. Então, é uma coisa que tem crescendo muito hoje nos cursos, está tendo muita demanda com relação a diversificar aulas presenciais e aula online. Bom, a portaria número 4.361, de 29 de dezembro de 2004, essa portaria trata os processos de credenciamento e reconhecimento de cursos, normatizando a EAD. Como já disse para vocês, até na primeira aula, agora nesse módulo, a EAD é uma coisa que tem crescido muito no nosso país. Os cursos em EAD têm sido muito procurados. E, na verdade, ele está sendo avaliado como um dos melhores cursos de aproveitamento de qualidade de aprendizado. Ela dá um novo foco para a EAD, que é muito importante. Ele traz uma nova definição para os recursos. Bom, esse decreto, o decreto número 5.622 de dezembro de 2005, ele dá um novo foco para a EAD. Ele é muito importante. Ele traz uma nova definição para o ensino em EAD, aprendizagem por tecnologias dos recursos. Uma aprendizagem que envolve a tecnologia. Este decreto caracteriza a EAD como uma modalidade de ensino que utiliza os meios tecnológicos para o processo de ensino e aprendizagem, tendo metodologia, gestão e avaliação diferenciadas. Estabelece a política de garantia de qualidade no tocante aos variados aspectos ligados à modalidade em EAD, ao credenciamento institucional, supervisão,
acompanhamento e avaliação, de acordo com os padrões de qualidade anunciados pelo MEC. Esse é um dos decretos que eu considero mais importante em EAD, porque além dele colocar que a tecnologia facilita o aprendizado, ele também coloca a supervisão, a avaliação, como esses cursos têm que serem dados, que eles estão de acordo com a avaliação proposta pelo MEC. Porque, na verdade, tem que ter a qualidade no curso em EAD. Então, esse decreto é muito importante. Porque essa aprendizagem em EAD, que envolve os processos tecnológicos, esse é o essencial, esse é um dos focos dela. Essa é a essência do aprendizado em EAD, usar os ambientes virtuais que auxiliam, que facilitam a aprendizagem. Este decreto, de número 5.622 de 2002, também oficializa que as universidades, faculdades e centros tecnológicos podem oferecer 20% da sua carga horária total de qualquer curso presenciais, na modalidade à distância, desde que seja reconhecido pelo MEC. Como já disse para vocês, a extensão desses cursos que estão oferecendo disciplinas no curso, mesmo na graduação normal, o curso é presencial, mas dentro desse currículo tem as disciplinas que são online. Então, na verdade, agora a faculdade tem essa autonomia dela colocar esses 20% dessa carga horária, dela distribuir para que o aluno tenha essa facilidade de escolha, as aulas presenciais e as aulas online. A conclusão e a obtenção de diploma deste curso se dará mediante a avaliação realizada pelo aluno. Quando? Na verdade, é uma coisa muito questionada nos cursos de EAD, que são o cumprimento das atividades programadas. No curso em EAD, também tem um dia para você entregar, tem as avaliações que você tem que fazer, tem as suas participações nos fóruns, tem os trabalhos individuais, os trabalhos coletivos. Então, na verdade, o curso é em EAD, um ambiente virtual, mas você tem que estar lá todos os dias olhando o que tem. Então, não é um laissez-faire, não. O professor tem um controle, as faculdades também têm um controle, a hora que o aluno entra, que ele loga, né, no site, para estar verificando isso. Então, tem o cumprimento das atividades programadas. O aluno tem que se enquadrar qual é a melhor forma que ele vai estar fazendo, que ele vai estar estudando, se é no seu trabalho, se é na sua casa, mas essas atividades têm que ser cumpridas. Realização de exames presenciais. Isso é fundamental. Não é só os exames presenciais, são as provas. Na verdade, esses exames têm que ser cumpridos. O MEC propõe isso na legislação em EAD. Então, essa realização das provas presenciais nas universidades é obrigatória. O aluno tem que comparecer, da mesma forma que ele tem o comparecimento quando há prova no curso normal. Então, é necessário a presença, ele tem que estar lá fazendo a avaliação. Os exames serão elaborados pela instituição credenciada, pelo programa e critérios pedagógicos do curso. Na verdade, os exames, que são as avaliações, elas são feitas logo na elaboração. Tudo está lá, o professor vai colocar quando vai ser a avaliação, como vai ser, como são essas atividades. Então, pelo programa do curso, o aluno vai ter essa clareza das atividades e dos exames presenciais que ele tem que comparecer. Isso tem que ficar muito claro para vocês, porque tem gente que acha, às vezes as pessoas acham que porque em EAD não precisa fazer prova presencial. Tem sim. Os diplomas e certificados em EAD serão expedidos por instituições credenciadas, na forma da lei, e terão validade nacional.
Com relação a isso, eu quero deixar bem claro. Eu não sei se todos, né, desse curso são professores da rede municipal. Bom, teve uma administração na Prefeitura de São Paulo que não estava aceitando diplomas de curso em educação à distância. O que aconteceu? Essa administração teve que voltar atrás e regulamentar as suas normas, porque o curso de educação à distância terão validade nacional. Então, a prefeitura voltou atrás, revogou todos os diplomas que os professores da rede municipal estavam levando para sua evolução, para serem aceitos. Bom, os cursos de nível de especialização deverão ter uma duração de 360 horas. Serão ministrados por profissionais, mestres ou doutores em programas reconhecidos pelo MEC. Bom, essa 360 horas no curso em EAD, não só em EAD, mas nos cursos de especialização, já estão as disciplinas que você tem para cumprir e também a sua conclusão de curso, que são a sua monografia. Esse 360 já está englobado tudo nessas horas. Que, na verdade, quando nós pegamos esse diploma em EAD, bom, já aconteceu até mesmo comigo mesmo, de estar levando para evolução, né, que não estava constando os profissionais, tem que ter o professor, a disciplina, a carga horária, a instituição, tem que estar tudo certinho para estar levando, porque senão acaba voltando. Então, os cursos de pós-graduação em EAD deverão incluir provas presenciais e defesa individual de monografia presencial de conclusão de curso. Esse é um ponto que eu quero deixar bem esclarecido para vocês. Algumas universidades trabalham dessa forma, com provas presenciais e defesa individual de monografia presencial de curso. Bom, eu fiz um curso em educação à distância que ele era em EAD, mas as monografias eram defendidas via Skype. Então, os alunos defendiam a monografia assim, em defesa individual por Skype. Então, na verdade, é opção. Tem algumas universidades que você precisa defender, outras não. Isso depende do regimento de cada faculdade, mas a monografia tem que ter. E as provas presenciais também. Isso é uma regulamentação. O certificado será emitido ao aluno se obter 75% de aproveitamento de frequência. Bom, uma das coisas que mais reprovam ou que você não, que tira o direito de você concluir o curso é a questão da presença, do seu aproveitamento no curso. No certificado de pós-graduação, lato sensu, deverá constar a área de conhecimento acompanhada obrigatoriamente do histórico escolar, contendo a relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno, nome e qualificação dos professores responsáveis por elas, período de duração total do curso, em horas de trabalho acadêmico, título da monografia ou trabalho de conclusão de curso, nota ou conceito. Tem que estar tudo especificado no diploma. Por exemplo, a prefeitura, com relação a esses diplomas para evolução funcional, ela é bem minuciosa. Ela olha tudo. Bom, esse meu curso que eu fiz em EAD, eu tive que voltou 2 vezes o meu diploma. Por quê? Porque estavam faltando coisas. Então, o que acontece? Olha direitinho,
liga na faculdade, pede, porque às vezes acaba acontecendo, né, de não colocar tudo, porque a prefeitura ela é muito minuciosa com relação a isso. Então, estou deixando bem claro para vocês terem acesso a essas informações para você estar cuidando daquilo que você predispõe a fazer. Porque você está num curso, você tem que saber as disciplinas, a carga horária, os professores, quem dá. Você também pode cuidar disso, né? Para estar levando essa documentação certinha. Bom, o decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, institui o sistema das Universidades Abertas do Brasil, a UAB, voltado para o desenvolvimento na modalidade em educação à distância, com a finalidade de expandir a oferta de cursos e programas de educação do ensino superior no país, sendo prioridade a formação de professores para a educação básica e a formação de gestores públicos. Na verdade, teve uma época no Brasil que, na verdade, tivemos que expandir esse curso para dar conta da formação das pessoas. Então, o curso em EAD começou a crescer mais com o sistema das universidades abertas. Bom, o decreto número 6.303, de 12 de dezembro de 2007, dispõe sobre o exercício das funções de regulamentação, supervisão, avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequências no Sistema Federal de Ensino. Então, todos esses cursos são avaliados, supervisionados pelo MEC. Todo ano tem uma avaliação desses cursos. A resolução do Conselho Deliberativo Federal Nacional de Desenvolvimento Educacional, número 24, de 4 de julho de 2008, e da resolução do Conselho Deliberativo Federal Nacional de Desenvolvimento Educacional, de 10 de setembro de 2009, estabelecem orientações e diretrizes para o apoio financeiro às instituições de ensino participantes do sistema das universidades abertas, vinculada à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e à Secretaria de Educação à Distância pelo MEC. Então, o que acontece? Essa resolução foi muito importante, porque ela acabou aperfeiçoamento do pessoal de nível superior. Bom, na verdade, a implementação das leis, decretos, resoluções e portarias para EAD visam a melhoria na qualidade e excelência na oferta de cursos. Nós tivemos uma evolução das leis na educação à distância que foram fundamentais para a expansão a EAD hoje. Então, todos esses decretos, todas essas leis, nós podemos ver a evolução. Acho que acabou não evoluindo mais por conta da nossa política pública. Bom, agora nós vamos trabalhar, né, fora as leis, nós vamos trabalhar, que é importantíssimo, o que norteia a aprendizagem e educação à distância. Nós acabamos, né, de estudar um pouquinho das leis, agora nós temos uma outra fase, que são teorias da aprendizagem que norteiam a EAD. Isso é fundamental. Como ocorre o processo em EAD? É por meio
de quê? Por meio das teorias, né? Aí eu coloquei um pensamento para vocês. O que são e para que servem? Então, você tem que estar nesse curso de EAD, você tem que estar sabendo, você precisa ser esclarecido, deixar muito bem claro o que são a aprendizagem que norteiam o processo de aprendizagem em EAD. Quais são essas teorias? Quais são essas linhas? Bom, as teorias são fundamentais para o desenvolvimento dos conteúdos e o sucesso da aprendizagem. Pois o conhecimento depende das teorias. Pois o conhecimento depende das teorias. Isso é uma coisa fundamental. Elas auxiliam o trabalho do professor em sua prática cotidiana e visam o melhoramento de atitudes e novas tendências de aprendizagem. Na verdade, a educação depende da definição de uma teoria. Para o sucesso da aprendizagem, ela é a essência do ensino. Como disse para vocês, ela é a base. Tudo ocorre por meio dessas teorias. Então, nós temos que ter muito claro isso na nossa cabeça. Quais são os pensamentos? Quem são esses autores que estão por detrás dessas teorias? Como esse professor trabalha? Então, ela é a base de tudo. Como disse aqui, ela auxilia, ela permeia o trabalho do professor. Para Saviani, Demerval Saviani, que é um dos autores que eu gosto muito, que ele também teve a sua contribuição com relação à legislação, que nós acabamos de estudar, ele também aborda a questão das teorias pedagógicas. Então, as teorias pedagógicas, para ele, são as diferentes maneiras pela qual a educação é compreendida, teorizada e praticada. As teorias da aprendizagem que norteiam o sistema de ensino em EAD são compostas por 3 grandes linhas de pensamento educacional, que são comportamentalista, mais conhecida dentro dela pela linha de pensamento do behaviorismo, que temos 2 teóricos conhecidos, bastante conhecidos. Nós vamos estudar ali mais à frente agora a essência de cada um deles. Ivan Pavlov e Skinner. Esses 2 autores que realizaram pesquisas sobre o controle do comportamento humano. Ivan fez as pesquisas com o cachorro, além do reforço e do estímulo e resposta. Skinner que fez com os ratos. Esses 2 autores são fundamentais nessas teorias. Então agora nós vamos ver a outra que permeia, né? A construtivista, mais conhecida como cognitivista, que trabalha com quê? Com cognição. Nela também nós temos 2 autores que nós vamos estudar a fundo, que são Jean Piaget e Jerome Brenner. Na verdade, tanto para um quanto para outro, a aprendizagem é construída na relação do sujeito com o objeto e com o meio. E também temos a sócio-interacionista, que é conhecida também como sócio-construtivista, de Levi Vygotsky. Conhecido, para ele, o conhecimento é a construído socialmente pela cultura, que na verdade é por meio da cultura que nós vamos, permeado por ela, que nós vamos construindo o nosso conhecimento, porque nós temos conhecimento prévio, e é através disso que nós vamos construir
novos conhecimentos. Então, vamos lá. Teoria comportamentalista. Essa teoria é baseada no modelo de condicionamento do comportamento humano, mais conhecida como behaviorismo. Um dos precursores dessa teoria está Skinner, que realizou suas pesquisas baseado no comportamento humano de estímulo e resposta. Então, ele fez as pesquisas, por exemplo, quanto mais ele chamava o ratinho ia lá e dava uma resposta. Então, ele foi percebendo que o comportamento poderia ser controlado. Nessa teoria, entende-se que o sujeito é um organismo passivo e governado por meio de estímulo e resposta fornecidos pelo ambiente externo. Bom, o behaviorismo nos traz a ideia clara sobre o que é e o que causa o comportamento humano. Podemos considerar este modelo de educação de controle do comportamento humano, de mecanicista e determinista. Hoje em dia, muitas escolas ainda têm um pouco dessa teoria. Skinner acreditava que o sujeito é uma tábua rasa. Essa é uma frase muito conhecida dele. E precisa ser moldado. Depende um modelo de educação que parte do meio para o indivíduo. A aprendizagem seria tudo o que pode ser observável através da mudança de comportamento do indivíduo em decorrência de estímulos positivos. Bom, se ele fez uma coisa boa, você vai lá e dá um estímulo. Se ele não cumpriu, você vai lá e deixa ele, por exemplo, deixa o aluno no lugarzinho lá, você não dá aquele estímulo. Essa teoria tem como foco a instrução individual, com a finalidade de que o aluno aprenda os conteúdos por meio da memorização, depositada pelo professor, sem levar em consideração os interesses individuais do educando. Como disse para vocês, tem muitas escolas, tem muitas universidades que acabam ainda trabalhando com esse tipo de aprendizagem. O professor sempre o detentor do conhecimento, não levando em consideração os interesses dos alunos. Isso não foi abolido na educação. Bom, a exploração dessa teoria em EAD acontece em diversas atividades que simulam as salas de aula convencional, através de acesso ao material do curso, que demandam em tarefas a serem entregues ao professor. Estes conteúdos a serem abordados estão baseados no currículo de uma educação formal. Bom, essa teoria foi aplicada porque assim, a educação à distância é uma coisa desde os nossos primórdios, então ela vem evoluindo. Então, essa teoria comportamentalista acontece em EAD quando acabamos imitando, simulando as salas de aula convencional, né? Onde você tem que o professor coloca lá atividades, você lê, responde aquilo que ele quer e entrega, sem nenhum questionamento, sem nada. Você está cumprindo as atividades porque o professor colocou lá, né, sem levar em consideração a realidade. Então, isso ainda acontece, porque na verdade não existe um único modelo em educação à distância. Então, cada universidade, cada curso trabalha de uma forma. Bom, no começo em EAD, essa teoria era muito utilizada. Os materiais chegavam por meio do correio, a televisão, depois foi o rádio. Então, o que acontece? As pessoas, tinham que correr atrás da formação. Então, tinha muito isso.
No ensino à distância, o material e o procedimento na plataforma é de extrema importância na construção e desenvolvimento da aplicação da didática. Teoria construtivista. Bem, essa teoria é muito importante. É uma teoria muito conhecida. Essa teoria é voltada no caráter social do processo de aprendizagem. A abordagem refere-se a psicólogos que investigam os processos centrais do indivíduo, aplicados à organização do conteúdo do conhecimento, quanto processamento de informações, estilos de pensamento ou estilos cognitivos, como comportamento relacionados à tomada de decisão. Este tipo de abordagem é predominantemente interacionista. Bom, essa teoria já é mais abrangente. Ela estuda como o sujeito pensa, o que levou o sujeito a ter determinada atitude, a ter determinado pensamento. O que envolve? O sentimento, as emoções, o ambiente externo, a relação do sujeito com o objeto. Então, essa teoria ela é muito importante, porque ela acaba entrando em entender como o sujeito pensa. Ela é mais complexa, ela é muito valorizada. Então, nós passamos a avançar mais nessa teoria. Bom, nessa teoria, o professor exerce o papel de mediador do conhecimento. Ele não é mais o detentor, ele é o mediador, o facilitador, que é o que mais está pedindo para o professor hoje. Elabora situações e problemas, propondo desafios aos alunos, incentivando-os a pensar na solução. Os conteúdos abordados são de valores social e formativos, porque na verdade os conteúdos têm que fazer parte da vivência desse aluno. Na verdade, para que ele vai usar tudo aquilo? Na sua experiência cotidiana. Então não precisa. Ele vai fazer o que com tudo aquilo? Ele vai utilizar na sua experiência cotidiana. Por isso que ele tem que ter valor social, formativo, porque ele possui informações, é uma coisa concisa, ele é uma coisa estudada. Temos vários autores renomados nessa teoria, como Jean Piaget e Jerome Bruner. Aqui eu coloquei para vocês, né, tem uma foto do Piaget e tem um círculo, que tem acomodação, assimilação, é um círculo, assimilação, acomodação, equilíbrio e desequilíbrio. Na verdade, o primeiro passo, né, para o conhecimento, o sujeito assimila o conhecimento. Você assimilando o conhecimento, o que você vai fazer com ele? Né? Ele acomoda dentro de você, ele fica lá interiorizado. É o segundo passo. O terceiro é o quê? A junção dos dois. Na junção dos dois, tem aquela surpresa. O que eu tinha, o que eu tenho de informação, que causa esse desequilíbrio. Na verdade, o que eu sabia está errado, o que eu tenho agora. Então, esse desequilíbrio com relação ao conhecimento, à formação de opinião, à crítica, acontece nesse desequilíbrio. Então, isso é absolutamente normal. Que são o desequilíbrio da construção do conhecimento. Você assimila, você acomoda, né, que é a interiorização, você causa um equilíbrio. Depois, mas nossa, e agora? O que eu faço com tudo isso? Que vem um desequilíbrio. Então, isso é absolutamente normal.
O equilíbrio é uma forma de pensamento de maneira mais estruturada, que causam as novas informações que antes não tinham. Então, você causa equilíbrio. Desequilíbrio é o que eu vou fazer com essas informações novas. Eu vou utilizar no meu cotidiano. Também tem essas informações novas no desequilíbrio. Bom, para Piaget, a aprendizagem ocorre de dentro para fora, na relação do sujeito com o objeto. O sujeito elabora o conhecimento. Na verdade, a aprendizagem é de dentro. Por quê? Não adianta vir de fora. Você não consegue interiorizar. Ela é de dentro, ela tem que causar a assimilação, a acomodação e o desequilíbrio. Para ele, o conhecimento é uma construção contínua na passagem de um estado de desenvolvimento para o seguinte. É sempre caracterizada por formação de novas estruturas que não existiam anteriormente no indivíduo. Mesmo assim, vocês podem fazer uma avaliação, né? Pegando a teoria de Piaget. O que você sabia quando você entrou nesse curso em EAD e o que você saiu, o que você sabe hoje. O que você vai fazer com esse conhecimento. Então, tem a passagem de um estado, que seria quando você entrou, você estava como? O desenvolvimento é o que? Para o seguinte, né? O que você sabe agora sobre determinado assunto? Então, essa teoria de Piaget, ela é muito, tem um valor muito grande no conhecimento. Bom, para Branner, o aprendizado é um processo ativo, baseado em conhecimentos prévios, na busca de novos conhecimentos, permitindo que o indivíduo elabore e interprete diversas informações, os mesmos fatos ocorridos em nossa cultura. A mente constitui a cultura e por ela é constituído. Então, na verdade, todos nós temos conhecimento prévio sobre determinado assunto. Ninguém, né? Todo mundo sabe alguma coisa de algum tema, de alguma coisa. Você não sabe as especificidades de cada coisa, mas você tem um conhecimento prévio de alguma experiência que você teve, alguma coisa que você ouviu lá atrás, mas que quando você ouve novamente, essa luzinha, né, acende na sua memória, na sua cognição. Ela fica clara as coisas rapidinho. Todos nós temos conhecimento prévio sobre determinado assunto e é partindo dele que se constrói um novo conhecimento por meio da cultura. Nós somos inseridos na cultura e por ela somos construídos. Então, hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido. Tudo acontece assim, da noite para o dia, é muito rápido. Então, o que acontece? Nós temos que estar a par das coisas. O aluno é participativo na construção do conhecimento. Hoje, o aluno ele já é parte da construção do conhecimento, junto com o professor. O professor é um mediador. O aluno também sabe mediar o seu aprendizado, ele também sabe colocar suas experiências dentro do ambiente EAD, para que seus colegas possam saber disso. Então, esse conhecimento prévio é transformado. Bom, o processo de aprendizagem em EAD acontece através
Como? Como que acontece esse aprendizado em EAD? Por meio das plataformas, né? Então, vamos lá. O professor é um mediador, incentivador e motivador de pesquisas na busca do conhecimento. O que acontece? No aprendizado em EAD é diferenciado, porque o professor ele faz com que o aluno corra atrás dos seus interesses. Ele não só, né, o que está proposto, ele, né, coloca para o aluno ir além daquilo que está proposto, instigando a curiosidade. Então, você sabe isso, olha, tem isso. Ele dá vários caminhos, ele dá textos, ele dá artigos, ele dá formas. Então, o aluno vai pesquisando. Então, o professor é um mediador. O aluno é um pesquisador e autônomo. Porque no aprendizado em EAD, o aluno é autônomo. Ele é autônomo da sua própria aprendizagem. Não só no EAD. No EAD é mais no curso presencial também. Quanto à seleção de informações coletadas de maneira livre na internet, de acordo com o seu interesse e curiosidade sobre determinado tema, assunto e conteúdo. O aluno tem essa autonomia de pesquisar aquilo que ele deseja, aquilo que é da sua curiosidade, não fica preso só ao material que o professor postou, ele vai além daquilo. O aluno pode explorar sua pesquisa de forma inovadora, para que possa transformar as informações selecionadas em conhecimento de maneira crítica. Pelo menos você tem aquilo, você pensava daquela forma, depois de você ter feito essas pesquisas, você olha para aquilo de uma forma crítica. Nem todas as pessoas, nem todos os autores abordam a teoria de uma certa forma. Tem um autor que pensa assim, mas tem um outro autor que também pensa diferente. Então, o que tem de bom nesse autor? O que nesse também tem de bom? O que dá para moldar? Porque, na verdade, tudo tem um aproveitamento. Então, você começa a ter um olhar crítico sobre aquilo. Você lê, né, além daquilo que está proposto. Não simplesmente ler uma coisa e aceitar. Por exemplo, você pode ler e não concordar, mas tem os autores, a gente tem que procurar estar sempre respaldado as nossas ideias em alguns autores, buscar, pesquisar, ir além mesmo. Então, esse professor mediador, ele facilita esse aprendizado. Ele provoca essa curiosidade no aluno. É o que o Paulo Freire sempre falou, né? Ter uma visão crítica e atuante na sociedade. Nós só construímos e crescemos por meio da educação, por meio da construção. Mesmo que as opiniões são divergentes, na verdade, essa divergência causa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio também é de construção e desconstrução. Bom, na minha tese de mestrado mesmo, aconteceu uma coisa muito importante. Né? Na hora que eu estava defendendo, o que aconteceu? A banca provocou em mim um pensamento que eu falei, nossa, tudo que eu pensava, será que, né, eu posso? Será que está certo? Será? Não, causou um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, esse outro pensamento que me dá curiosidade e inovação para estar escrevendo, para estar pesquisando, para estar indo além. Essa é a construção do conhecimento. Esta é uma aprendizagem significativa e crítica. O educando elabora suas próprias hipóteses na construção do conhecimento. Acabei de construir isso com vocês, né? Então, utilização da tecnologia para auxiliar e facilitar o aprendizado individual e coletivo por meio de sites, fórum, blogs, para a troca de experiência de maneira interativa pela web, ritmado com diferentes formas de comunicação. Na verdade, essa expansão da web está crescendo muito. Então, hoje o professor põe os fóruns, as pessoas colocam as experiências, tem sempre aquilo com a troca. Um é de uma cidade, outro é de outro bairro,
esse é o crescimento da EAD. Por exemplo, na minha cidade acontece isso em São Paulo, mas em Minas acontece de uma outra forma. Então, esses aprendizados vão construindo na troca. Na minha sala de aula é assim, utilizo esse tipo de trabalho. Então, vão crescendo nessa troca por meio dos fóruns, por meio da internet. Então, a internet veio hoje, essas plataformas, para enriquecer o aprendizado. Não é uma coisa engessada, como eu já falei para vocês, não existe um único modelo de educação em EAD. Cada um se propõe a fazer aquilo que é melhor, aquilo que é condizente com o que foi proposto no curso. Então, essa teoria construtivista em EAD, ela tem uma parte importante, ela é essencial, ela acontece. Ela permeia o aprendizado em EAD. Bom, teoria sociointeracionista. Nessa teoria, o conhecimento é uma construção coletiva, focado nas experiências históricas e culturais do indivíduo, onde ele se transforma e é transformado por elas nas relações produzidas pela sociedade. Como já coloquei para vocês, na primeira aula nossa, eu coloquei uma citação do Pierre Levy, que na verdade o aprendizado é uma construção coletiva. Então, Pierre Levy também trabalha com essa construção coletiva, mas ele já trabalha a questão dos ambientes virtuais. Eu coloquei ele para vocês, mas eu tinha falado na primeira aula nossa. A construção coletiva é importante. Eu preciso do outro. O outro faz parte da minha vida. O outro me faz crescer. Então, essa construção coletiva dá ao aprendizado uma forma extraordinária de crescimento. E o que acontece? Esse aprendizado coletivo se transforma onde? Nas relações com a sociedade. O ensino e a aprendizagem na socio-interacionista tem caráter de abertura e é composta por possibilidade de novas indagações. O professor também propõe novos problemas aos alunos. Um dos maiores pioneiros do desenvolvimento intelectual das interações sociais é Levi Vygotsky, que baseou suas ideias na construção do conhecimento na zona de desenvolvimento proximal, considerada como um nível intermediário entre o desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Bom, Levi Vygotsky fez essa pesquisa. Como está chegando que o conhecimento passa por essas três fases? A zona de desenvolvimento proximal, entre o real e o desenvolvimento potencial, que é o conhecimento baseado nas experiências, o conhecimento baseado na construção com o outro. Então, para você chegar nessa zona de desenvolvimento social, tem a experiência. Vygotsky valoriza muito a questão da experiência, a troca. Então, você chega a zona de desenvolvimento proximal entre o real e o desenvolvimento potencial, baseado toda essa construção na experiência. O indivíduo é constituído por meio das relações sociais, a valorização do contexto da realidade em que o sujeito vive. Ele não vê o conhecimento e a aprendizagem construída a par da experiência do sujeito, não. Ela tem que estar focada. Como você coloca a relação entre, muitas vezes, falar a teoria é uma coisa e a prática é outra. Em educação, nós ouvimos muito esse discurso. Por quê? Porque essa teoria é baseada em prática, nas experiências.
Vocês podem observar que dentro das nossas salas de aula, nas universidades, as mesmas coisas, temos todas essas teorias. A comportamentalista, a construtivista e a interacionista. Basta você parar, ter um olhar subjetivo sobre o seu cotidiano, que você vai perceber que todas essas teorias fazem parte do cotidiano, de uma forma ou de outra. Todas elas complementam o aprendizado. Essas três focam o aprendizado em EAD. Todas essas três compõem. Então, por isso que nós precisamos valorizar a experiência. Bom, características dessa teoria com relação ao ensino-aprendizagem. Como que ocorre esse ensino-aprendizagem? Desenvolvimento cognitivo resulta pelo processo de interiorização na interação social com materiais fornecidos pela cultura. Considerar a potencialidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem. O sujeito é mais ativo e interativo. O saber que não vem da experiência não é realmente saber. Bom, na educação à distância, esse processo interacionista por meio das experiências ocorre num ambiente virtual. Na interação do professor, do tutor, dos alunos. Então, um ambiente interacionista em EAD acontece no ambiente cooperativo em fóruns, chats, criar um repositório de informações de trabalho em grupo, registrar a comunicação entre os participantes e a facilitar a troca de experiência, troca de experiências com os mesmos colegas. O aprendizado interacionista no espaço virtual facilita a comunicação do aprendizado, pois temos, como falei para vocês, o professor, que auxilia, temos o tutor, tem a troca de experiência, a interação com os próprios alunos, tem a interação entre professor, tutor e os alunos. As vantagens dessa interação, pois o aluno permanece no conforto da sua casa, mesmo assim ele está nessa interação toda. Ele não precisa estar na sala de aula para estar interagindo. Não, ele está interagindo no seu ambiente virtual. A fim de coincidir com as capacidades de aprendizagem de cada aluno, porque no ambiente virtual o que acontece? Cada aluno tem a sua experiência, ele tem a sua subjetividade. Ele vai lá e coloca, ele vai lá e posta nos fóruns, nos blogs, né? Então você consegue ter essa interatividade. As aulas online também temos o bate-papo, o uso das mensagens instantâneas, que são os e-mails, o quadro interativo, que estão nas próprias plataformas. Então, nós temos essa interação, esse sócio-interacionismo. É diferenciado, por quê? Porque no ambiente de ciberespaço, no ambiente virtual, nós temos essa troca de experiência. Então, toda essa construção interacionista é de uma forma colaborativa. Bom, agora nós vamos fazer um fechamento, né, desse módulo, que são um aprofundamento. Nesse módulo nós estudamos desde como se iniciou, né, a legislação em educação à distância, como ela foi chegando, até como estar hoje os ambientes virtuais, como é proposto pelo MEC, a qualidade
desta educação por meio da legislação, o que o curso tem a cumprir, as regras que ele tem que cumprir, né, que ele também tem que dar esse respaldo para o MEC, tem que estar lá registrado, tudo direitinho, credenciado, como são, o que tem que constar nos diplomas, quais são os deveres, quais são os processos de aprendizagem dessa construção. Nós podemos ver que as teorias da aprendizagem é o que fomenta todo o processo em EAD, toda essa qualificação que nós temos hoje, essa comodidade de nós estarmos em nossa casa, construindo conhecimento, tendo uma formação continuada, veio por meio dessas legislações, por meio dessa oferta e procura, né, que nós temos em muita oferta, muita procura desses recursos em educação à distância, está crescendo muito. A avaliação desses cursos tem tido bons resultados pelo MEC. Então, esse módulo vem enriquecer esse aprendizado. Quero deixar bem claro que vocês estudem todas essas teorias, tem que ficar muito claro para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer coisa, estou à disposição. Eu peço que estudem, leiam. Tem coisas que vocês, como eu já disse, não vão encontrar na apostila, as coisas que eu procurei enriquecer a formação de vocês, o conhecimento de vocês. Então, nesse modo, ficamos por aqui.